Vai ouvir agora, inclusive, o senador Rogério Carvalho para a gente ter mais detalhes das linhas de investigação, como estão os trabalhos na CPI da pandemia. O senador Rogério Carvalho já chega aqui. Bem-vindo mais uma vez, senador. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. À disposição de vocês. Já vou começar com essa indefinição quanto ao depoimento do líder do governo, Ricardo Barros. Ele foi até o Supremo querendo falar, senador. É estratégica essa marcação desse depoimento? Os senhores estão articulando, esperando um momento mais oportuno para que ele fale à CPI? E qual é esse momento? Bom, primeiro é preciso que a gente tenha elementos sobre as denúncias que foram feitas denúncias feitas contra o líder do governo, Ricardo Barros. A gente precisa ouvir a Regina Célia, a gente precisa ouvir o Roberto Dias, talvez a gente precise ouvir de novo o deputado Luiz Miranda. Então é preciso que a gente tenha elementos com bastante substrato, com bastante força para fazer a audiência com o ministro Ricardo Barros. Ele é deputado, tem sua capacidade de defesa, ele vai ter o momento dele para falar, mas a CPI vai definir qual é o melhor momento a partir das informações que forem sendo colhidas através de documentos e dos depoimentos que estão agendados. Senador, bom, novos fatos estão vindo à tona, principalmente em relação a irregularidades, a possíveis irregularidades em compra de vacinas. A gente tem o caso da Covaxin e também da AstraZeneca, né? Diante desses fatos novos, a gente tem aí os nomes que estão confirmados e o foco agora é em relação a esses contratos, né? Essas irregularidades envolvendo essas duas vacinas. Já tem indício suficiente para avançar ainda mais nas investigações e para falar de uma possível fraude? Olha, eu creio que o depoimento amanhã da servidora Regina Célia, ela pode contribuir bastante, né? Até porque ela autorizou, como era responsável pelo contrato, um contrato que não estava dentro da conformidade. Quem foi que demandou, quem foi que pediu que ela assinasse esse contrato? Foram ordens de quem, ou foi ordem de quem para ela dar seguimento à assinatura do contrato e o do processo, né? Então, acho que ela vai trazer novos elementos. O Roberto Dias, pesa sobre ele uma denúncia que foi feita pelo Dominguete, pesa sobre ele também outras denúncias, e a gente precisa também ter a covidência, que apesar de não ter sido finalizada a compra, mas também havia suspeitas de que o Wizard, de que o Heng e outras pessoas participaram da negociação ou tentaram intermediar a venda dessa vacina chinesa. Então, tem muita coisa a ser investigada daqui para frente e tem muitas informações que vamos receber das solicitações de informações, das quebras de sigilos, tem muita informação para a gente analisar. Sobre essas quebras de sigilo que eu faço a pergunta agora, senador, porque são várias linhas de investigação dentro da CPI. Essa relacionada às fake news, com compartilhamento, inclusive, dos materiais da CPMI e das fake news. O que já foi identificado desse compartilhamento, dessas quebras de sigilo? O que dá para apontar nesse momento sobre fake news relacionadas à pandemia? É que o gabinete do ódio, ele era um apêndice daquele gabinete que auxiliava o presidente publicamente, mas sem ter vinculação com o governo. Então, o gabinete das sombras, como foi denominado por um dos integrantes, que tem o Wizard, que tem o Osmar Terra, né? Esse gabinete preparava a linha de investigação e a linha de condução do combate à pandemia, e aí que, na verdade, era de expansão do contágio. Ficou comprovado isso, que eles queriam que as pessoas se infectassem naturalmente, para adquirir naturalmente a imunidade coletiva, o que deve ser feito com ou através de campanhas de vacinação em massa, e esse gabinete do ódio continuou operando. Os mesmos que operavam nas fake news continuou operando
a serviço do gabinete paralelo. Então, o Arnaud, aí deve ter o Carlos Bolsonaro, aí tem todos eles que estavam envolvidos lá, o Técio e outros estão envolvidos no mesmo esquema de disseminação, de desinformação ou de informação errada contra a vacina, contra o isolamento, ou seja, colocando a base bolsonarista para se expor à imunidade a partir do contágio. Senador, nosso analista de política, Gustavo Uribe, tem uma pergunta para o senhor. Gustavo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, senador. Senador, há alguns senadores integrantes da comissão de inquérito que defendem o ingresso de uma ação no Supremo Tribunal Federal para que a comissão de inquérito não pare durante o recesso parlamentar. Isso, claro, caso não seja votada a lei de diretrizes orçamentárias. O senhor defende que a comissão de inquérito continue, então, do dia 18 ao dia 31 de julho e não pare durante o recesso parlamentar? Eu tenho uma opinião que não necessariamente é a opinião de todos os membros da CPI, de que ela deve, se tiver o recesso que é constitucional, que ela possa, nesse período, fazer análise de documentos, se preparar para a etapa final dos trabalhos da CPI, retornando em agosto. Tem um grupo que acha que ela deve continuar de qualquer jeito, mas eu sou dos que acham que é preciso que a gente analise toda a documentação e a gente possa chegar no início do segundo semestre, depois do recesso, com muita informação, com informações já triadas, qualificadas, para dar mais foco e mais objetividade para a conclusão de um relatório que seja convincente, que seja substanciado em dados, em informações. Eu acho que isso seria muito produtivo para o que a sociedade espera da CPI, que é ter um relatório consistente, capaz de apontar responsáveis, capaz de ter consequências práticas na vida daqueles agentes públicos ou privados que contribuíram para que a gente chegasse a mais de 520 mil mortes pela Covid-19. Senador, o trabalho da CPI tem, entre outros motivos, incentivado as manifestações. Já foram 3 contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor avalia esse impacto dos trabalhos na sociedade? Acho que a sociedade está tomando conhecimento daquilo que ela imaginava que pudesse estar acontecendo. Ela está tendo uma explicação clara e articulada, o quebra-cabeça está sendo montado do porquê a gente teve tantas mortes e o porquê o governo agiu de uma determinada forma. O governo não agiu só negando que tinha uma pandemia. O governo agiu de uma determinada maneira, expondo a população ao contágio natural para aquisição de imunidade e, assim, constituir a imunidade de rebanho. Isso surgiram novas cepas, novas ondas de pandêmicas, né? A gente teve aí a segunda onda, podemos ter ainda uma terceira onda. Então, isso vai clareando para a sociedade. E, por fim, mostra que a demora da compra das vacinas, ela se encerra com compra de vacinas com intermediação, ou seja, o que poderia ter sido feito sem intermediação, a um custo mais baixo, só foi feito depois que houve intermediação, o que caracteriza aí algum tipo de ilícito que tem que ser apurado para que não haja injustiça, mas os indícios apontam para uma estratégia de comprar com intermediação para alguém tirar vantagem. E isso a CPI tem mostrado para a sociedade, e isso, de certa maneira, indigna aqueles que perderam parentes, que perderam amigos, que perderam parte das suas famílias, né? Isso sensibiliza, porque nós estamos falando do bem maior, que é a vida, e mais de 520 mil brasileiros perderam suas vidas. Senador, dessas negociações sobre vacina que estávamos falando há pouco, teve a extração dos dados do celular do Dominguete
na última semana. O senhor já teve acesso a esse material? O que dá para destacar? Há elementos novos? Há negociação de fato de propina ali que pode ser verificada? Há algum valor nas mensagens identificadas extraídas do celular dele? Não tive acesso. O que eu falar aqui não tem nenhum embasamento, porque eu não tive acesso e acho que esses dados devem ser disponibilizados para os membros da CPI ao longo desta semana. Acho que ali nós vamos encontrar talvez tenhamos a possibilidade de identificar muitas conexões, né? Com quem ele conversava, o que ele tratava, né? Se tinha outras pessoas envolvidas, quem estava envolvido. Eu acho que vai ser importante, mas eu ainda não tive acesso, mas suponho que essas informações possam ser colhidas do celular dele. Tá certo. Senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, muito obrigado, senador. Um bom dia para o senhor. Eu vi que você estava muito alegre nesse instante, ficou séria comigo, né, Marcela? Imagina. É o assunto, né, senador? Tava nem para brincar com o tempo, da temperatura. Isso está em Brasília? Estou em Brasília, estou em Brasília. Nem tá frio, né, senador? Não, tá gostoso, tá gostoso.